No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas, sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Por gentileza, abramos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, os filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a seguir. A carta que escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, no capítulo 2, versículo 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Por gentileza, tome os assentos. Glórias ao nome de Jesus, que está aqui nessa manhã. Olha, já podemos sentir aqui uma paz, uma alegria do Espírito Santo. A chama missionária verdadeiramente está acesa em nossos corações. Por isso estamos aqui nesta manhã. E eu quero aqui publicamente fazer meus agradecimentos. Quero agradecer aqui ao pastor Zilmar. Muito obrigado, pastor Zilmar, pela confiança, né, que o senhor tem na nossa pessoa, pelo carinho, né. A sua família é uma família muito carinhosa, muito amorosa, né. A gente se sente muito bem aqui quando chega aqui, né, o carinho que vocês nos recebem. Muito obrigado pela confiança, não somente por eu estar aqui pregando nos Gideões, né, porque é uma honra muito grande, né, mas pela confiança que o senhor tem tido na nossa pessoa, né? E eu louvo a Deus, porque Jesus é maravilhoso. Toda honra e toda glória para Ele. Ele está aqui, Ele é a estrela aqui nesta manhã, Jesus. Jesus é o centro aqui, aleluia. Ele é o centro de todas as coisas. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a majestade, a magnificência, toda adoração a Ele, aleluia. Jesus é maravilhoso, é por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e todas as coisas subsistem nele, aleluia. Então nós estamos muito contentes aqui com os missionários também, né? Não posso deixar de citar aqui os missionários todos, não vou citar o nome porque são muitos missionários, e que também vão ter as suas oportunidades. É uma alegria também estar com eles aqui, é uma honra. São homens e mulheres de Deus que deixaram o Brasil para estar em outros continentes, em outros países. Pastor Gilmar, muito obrigado a toda a diretoria dos Gideões, a toda a liderança da Assembleia de Deus de Camboriú também. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu tenho muita coisa para falar, na verdade. Meu coração ele ferve de coisas maravilhosas que Jesus está fazendo. O meu coração ele ferve. Eu também gosto de pregar a palavra, pastor. Eu gosto de ensinar, e às vezes eu fico naquela luta. Não sei se prego, não sei se falo da África, né? Mas eu preciso também pregar a palavra. Mas também há muitas coisas maravilhosas para falar daquilo que Jesus está fazendo na África. É tudo pela graça de Jesus, viu? Nós apenas somos instrumentos de barro nas mãos de Jesus. Nós apenas somos ferramenta na mão de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o maior missionário de todos os missionários. Ele é o missionário, exemplo dos missionários. Nós deixamos poucas coisas para fazer missões, mas Jesus deixou os céus, Jesus deixou o trono de glória, Jesus deixou o paraíso, deixou o mundo invisível, deixou um corpo de glória para estar aqui, se fazer homem, para fazer a maior missão de todas as missões, que é salvar o ser humano. E pela graça de Deus, pela graça de Jesus, nós estamos ali em 3 países da África hoje, trabalhando no país de Moçambique. Viu, a África é um continente, meus irmãos. A África é um continente, não é um país. São 54 países no continente africano, sendo que um país chamado África do Sul, que é um país mais próspero, podemos dizer que é uma pequena Europa no continente africano. Os demais países da África vivem situação muito difícil, situação de guerras civis, guerras tribais, doenças como a malária, a cólera, a AIDS e a tuberculose, que predomina no continente africano. Sem contar também outros problemas, né, na área política, problemas na área da saúde, enfim, são muitos os problemas que há no continente africano. Mas eu quero dizer para vocês que lá Jesus está operando um grande avivamento no continente africano. Há um grande avivamento no continente africano, aleluia. Eu louvo a Deus também pela vida da irmã Márcia, pastor Gilmar, né, porque foi ela que nos recebeu lá na África, há 13 anos atrás, né, ela nos recebeu. Nós saímos daqui em 2013 para o continente africano,
com aquela alegria, com aquela Jesus realizando o nosso sonho. Na verdade não era nosso sonho, era um sonho de Jesus para nós, né? Não era um sonho humano, era um sonho espiritual. Não era um projeto humano, era um projeto espiritual. Não era um desejo nosso, mas era um desejo de Jesus. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, que Deus é que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então Deus colocou no nosso coração. Alguém me perguntou aqui, na hora que eu cheguei aqui, como é que surgiu a chamada missionária para a África? Como é que eu sabia que havia uma chamada missionária para a África? Eu disse para a pessoa que me perguntou, olha, quando eu me converti, quando o Espírito Santo entrou no meu coração, Ele colocou um amor no meu coração pelo povo africano. Viu? Escute aqui, todos os projetos de Deus são motivados por amor. Todos os projetos, seja espiritual, seja materiais, todos os projetos de Deus são motivados por amor. Se o projeto não é motivado por amor, se o projeto que está no nosso coração, na nossa mente, é por interesse, de outros interesses que não seja a compaixão e a piedade, então esse projeto é humano. Tudo que Deus faz, a base é o amor. O maior projeto que Deus criou para a humanidade foi o projeto de salvação do ser humano. E desde a fundação do mundo, esse projeto já estava preparado. Projeto de salvar o homem dos seus pecados. Projeto de livrar o homem do inferno, como foi pregado aqui no dia de ontem, à noite, pelo presidente pastor Newton, que foi uma grande mensagem. Só quem é espiritual entendeu aquela mensagem ali. Foi uma mensagem objetiva, simples e poderosa. Todos os projetos de Deus são motivados por amor. Quando Deus projetou a salvação do homem, lá em João capítulo 3, versículo 16, disse: porque Deus amou o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo. Aleluia. Por que nós somos para a África? Porque nós amamos o povo africano. Por que a igreja vai continuar fazendo missão? Porque ela ama almas. Se você está fazendo missão por interesse financeiro ou por glória humana, você está perdendo o seu tempo. Deus não está nesse projeto. Deus está no coração que ama. Deus está no projeto de Deus, motivados por amor, compaixão ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu já contei esse testemunho, mas eu sempre conto, porque eu vi as crianças aqui, lá na África tem muita criança, e eu ainda brinco, lá na África brota criança da terra, de tanta criança que tem. E eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, quando Deus me mostrava, eu já adulto lá na África, em visão, visões. Eu só tive essas visões quando eu era criança, depois nunca mais tive. Quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos de idade, eu já me via adulto lá na África, no continente africano. Nos mesmos lugares que Deus me mostrou na África quando eu era criança, eu passei quando eu cheguei lá. Aquelas montanhas de Nampula, viu? Nampula é uma cidade de Moçambique, viu? Não é um país. Nampula é uma província de Moçambique, não é um país. E lá a irmã Márcia nos levou lá para aquele lugar lá, para conhecer. Nunca esqueço o primeiro dia que ela nos levou lá para o interior de Nampula. E depois passamos a fazer visitas naqueles lugares, a evangelização, porque não tem como fazer missão e não evangelizar, né? Nós não vamos para a África para fazer turismo, né? Nós vamos porque nós amamos as almas. Não tem como amar as almas e não falar de Jesus. Eu amo as almas, mas não fala de Jesus. Não tem como. O amor de Deus em nosso coração leva nós a anunciar o Salvador. O amor de Deus em nosso coração leva nós a dizer que Jesus Cristo é o Salvador. O amor de Deus leva em nossos corações a dizer que Jesus quer salvar o pecador. E nós então saímos, ali para aquelas montanhas de Nampula. São montanhas muito altas, sem vegetação em cima.
E no mesmo lugar que Deus nos mostrou, pastor Eliezer está ali, lá de Sombrio, veio participar dessa manhã missionária, nos prestigiar, né? É o presidente da igreja de Sombrio, né? Fez aniversário essa semana, tivemos lá com ele também, comendo um churrasquinho. Aleluia, é uma bênção de Deus. Irmãos, o amor de Deus leva a igreja a fazer missão. Eu tenho uma preocupação, sabe qual é? Porque eu tenho um zelo de Deus pelo reino. Eu tenho um zelo pelo reino de Deus. Jesus disse que no final dos tempos, Mateus 24:12, que o amor de muitos se esfriaria. E não tem como fazer missão sem amor. Você pode tentar, mas você não vai fazer uma boa missão. Você pode até levar alguém à salvação, mas vai ser poucos. Mas quando você faz missão com amor, o amor atrai, o amor é um imã. Um amor é um imã. Às vezes você até não tem muita coisa financeira para dar, às vezes você não tem coisa material para dar, mas se você tiver amor, você tem tudo para dar. E nós fomos para ali, depois de 28 anos de idade, fomos para o continente africano. Como eu falei, a irmã Márcia nos recebeu lá. Chegamos lá, né? Achei que ia ser muito fácil, mas na verdade não foi fácil, porque nós tivemos que se adaptar. Quando eu saí daqui, eu estava morando ali na Avenida Brasil, na frente do Shopping Atlântico, em Camboriú, no Balneário. E fomos morar lá na Rua das Batatas, no Belenense. Era um beco onde muitas pessoas refugiadas da África, refugiadas da fome e da guerra, trabalhavam ali naquele lugar. Fomos morar naquele beco ali com uma família de africano, uma família muito abençoada do pastor Moeira, né? Um ex-muçulmano que se converteu. Moramos com eles 1 ano e meio ali na casa deles, né? No começo foi difícil, porque nós chegamos lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha chuveiro para tomar banho. Nós tomava banho com uma canequinha de água, tinha que tomar banho e fazer a barba ainda. Minha filha foi com 8 anos de idade para lá, não foi fácil, né? Minha esposa e minha filha choraram 1 ano quase chorando para ir embora. Pastor, sim, até se adaptar não é fácil. Eu chorei uns 6 meses escondido, né? Mas aos poucos nós fomos se adaptando, fomos se acostumando, né? Porque há uma adaptação, eu sempre digo, há uma adaptação. Não é só chegar lá e querer desbravar, fazer tudo, não. Nós temos que se adaptar, principalmente no continente africano, que é um continente onde tem muitas dificuldades. Nós temos que se adaptar com o cheiro, com a comida, se adaptar com as pessoas, com a cultura, com a língua, com a maneira de viver das pessoas. Não é fácil. Então, no começo não é fácil. Pensa que é fácil, não é fácil. Mesmo hoje, com internet e tecnologia, ainda não é fácil. Viu? Sem contar o lado espiritual também, porque quando nós saímos do avião, colocamos a cara para fora do avião, esperamos 16 anos para ir para a África, não foi fácil. 16 anos esperando. E quando nós chegamos lá, botamos a cara para fora do avião, deu vontade de entrar de volta para dentro do avião e ir embora. Irmã Márcia, né? Chegamos numa época quente, muito quente lá na África, em outubro, aquele calor, né? A gente recebeu aquele vento de 40 graus, aquele vento quente, e não foi fácil, né? Já naquele calor que a gente recebeu, já parece que veio uma seta maligna para fazer a gente desistir, porque há uma guerra no mundo espiritual, pastor. Satanás sabia que Deus um dia iria, através de nós, construir escola na África, escola bíblica, projeto Arroz com Feijão, escola de alfabetização, salvar o rei da aldeia, o rei Daúde, da tribo Massai. Deus sabia, o Satanás sabia. Então ele sabia também quando Satanás tentou matar até Moisés, sabendo que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então Satanás, ele sabe muitas coisas, né? Sabe muitas coisas, e nós temos que vigiar. Mas Deus está nos guardando, nos protegendo. Deus nos protege, porque Deus também tem plano na nossa vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser ali impedidos. Os projetos de Deus não podem ser impedidos. Então por isso Deus nos deu graça para que pudéssemos continuar, passar aquela fase da adaptação, aquele processo de se acostumar com o lugar, até então Deus foi dando os projetos. Deus foi dando projetos na área social, projeto na área espiritual, que é o principal.
Mas quando chegamos lá, eu perguntei, Senhor, o que eu vou fazer aqui agora na África? Lá no Brasil, nós trabalhávamos no presídio da cidade, evangelizava o presídio, evangelizava o hospital, fazia visitas, ajudava na escola bíblica, trabalhava na porta da igreja. Aqui, o que eu vou fazer agora aqui na África? E o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração: sai, vai de encontro às almas, pelas aldeias, pelos valados, aleluia. E nós saímos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, nós saíamos lá em Nampula, viajava aquelas aldeias, às vezes eu andava até 6 horas a pé, eu chegava em casa com calo debaixo do pé, bolha, mas nós saíamos evangelizando, orando, fazendo culto debaixo de pé de árvore, e fomos indo. Os 2 anos foi de adaptação, depois então, Deus foi dando projetos, né? Projetos na área social, na área espiritual. Hoje nós trabalhamos em 3 países na África, né? Hoje nós trabalhamos no país de Moçambique, que é um dos países que está entre os 10 mais pobres do mundo, Moçambique. Trabalhamos na Tanzânia também, lá com a tribo Maasai, vocês estão vendo aí alguns vídeos. E trabalhamos também na ilha de Zanzibar. O pastor Gilmar esteve lá com a equipe, o pastor Abner também. Eles puderam ver lá como é que é, né? Tanto a ilha de Zanzibar, como a Tanzânia, como Moçambique. E lá na ilha de Zanzibar é um país também, Zanzibar é uma ilha que dá 5 tamanhos de Florianópolis. É uma ilha islâmica, é uma ilha africana, porém islâmica. É uma ilha em que o islamismo predomina. Lá não pode fazer culto de qualquer jeito, lá você não pode sair evangelizando na rua, lá você não pode andar com a Bíblia. Por quê? Porque eles têm o seu sistema religioso que impede, né, outras religiões de trabalhar lá. Mas nós fizemos culto, não tem o culto, fazer culto discreto não há problema. A gente aluga lá um lugar, uma sala. Hoje nós estamos fazendo culto numa ruína, onde o David Livingstone, o missionário dos Heróis da Fé, né, o pastor Gilmar esteve lá. É uma ruína, onde o David Livingstone construiu no ano de 1873. É uma ruína, hoje virou uma ruína. Nós então alugamos aquele espaço ali para fazer culto naquele lugar, não tem nem cobertura. E ali então alguns muçulmanos, né, meio discretamente vêm. Né, nós temos lá o pastor Kennedy, que é o pastor responsável também, ex-muçulmano que se converteu. Hoje ele pastoreia lá nessa ilha, né? Nós temos mais ou menos hoje uns 30 irmãos que deixaram o islamismo, estão hoje servindo a Jesus naquela ilha, né? É uma bênção de Deus. Quantos estão contentes com isso? Levante a mão. Aleluia. Irmãos, a maior bênção para o reino é almas. A maior vitória para o reino de Deus é almas. É muito bom ter isso aqui, esse pavilhão, essa igreja. É muito bom ter conforto, é muito bom ter uma casa de oração. Mas quando Jesus vier, Ele não vai levar nada disso. Ele não vai levar nada disso, Ele vai levar vidas, Ele vai levar templos vivos para o céu. E nós estamos ali então, ali em Zanzibar, está aí é o primeiro templo protestante do continente africano, o primeiro templo protestante. Em 1863, David Livingstone, o missionário inglês, que foi enviado pela rainha Vitória para Tanzânia, e lá então ele evangelizava, ele era médico também, né, atendia o povo, ele era pesquisador, e ele fazia lá então o evangelismo, né, porque ele era da igreja anglicana. E o que acontecia? Quando ele chegou lá, ele começou a ver os escravos, né, que os árabes e os portugueses estavam escravizando os africanos. Ele começou a comprar os escravos. Ele comprava os escravos, ele discipulava os escravos e ele libertava os escravos. E deixou lá uma igreja, né? Só que passados os anos, o islamismo tomou conta. Hoje, Zanzibar é um país islâmico. Mas Deus tem nos dado graça. Já estamos lá 8 anos, né, procurando lá dar alguma assistência aos irmãos daquela. Às vezes vamos lá, fizemos seminários naquele lugar, né, eles têm uma sede, uma fome da palavra. Há uma necessidade muito grande de ensino, viu, meus irmãos? Há uma necessidade muito grande de ensino na África. O ensino da palavra.
Não é da comida, irmãos. Não é só dar arroz e feijão, não é só fazer trabalho social, é importante o trabalho social, mas o maior trabalho, o trabalho prioridade é o trabalho espiritual na África. É preciso ensino, também não é só fazer igreja na África, não. É preciso dar ensino. Nós temos uma necessidade muito grande na África. Por isso lá em Moçambique, onde estamos, nós temos a nossa base missionária e temos uma escola bíblica, que eu digo que é o maior projeto, pastor Gilmar, é o maior projeto nosso, não é o arroz com feijão. O arroz com feijão é um projeto maravilhoso, viu? É um projeto do coração de Deus para as crianças africanas, que como foi falado aqui, muito bem na apresentação, né? Eu até fiquei admirado de ver o ator aqui, que se fez como o rei Daúde, né? Até a voz igual, pastor, do rei Daúde. Até a voz igual. Muito bem, parabéns pelo jovem que aqui fez o papel do rei Daúde. Então, há uma grande necessidade na área do ensino na África. O ensino da palavra. Nós temos ali com a nossa escola bíblica, viu? Arroz e feijão, um projeto maravilhoso, mas não é o maior projeto, tá? Eu tenho até, às vezes eu fico até triste, que eu vou visitar algumas igrejas, eles me apresentam eu como pastor do arroz com feijão. Eu já disse, eu não sou pastor de arroz com feijão, eu sou pastor do ensino da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só da comida, mas não, tem que dar ensino. Jesus, olhe bem, Jesus antes de multiplicar o pão, ele ficou 3 dias com o povo de barriga vazia. Quando ele terminou os seus ensinos, o povo estava indo embora, os discípulos, mestre, não é bom deixar eles ir embora, eles estão aí, eles vão desmaiar pelo caminho, já estão 3 dias. Jesus disse, dai vós de comer. Jesus, depois de 3 dias que atendeu a parte física deles, mas 3 dias foi de ensino da palavra. Nós estamos vendo uma crise aqui, viu, no Brasil também, viu? Não é só na África não, viu? A África precisa. Mas no Brasil também, nós estamos vendo uma crise. Com todo o respeito aqui, pastor. O senhor me dá liberdade, né? Para me falar. Eu já estou sentindo uma porta aberta aqui. Eu estava com medo. Que fui pregar esse dia. Eu estava com medo que eu fui pregar numa igreja esse dia. Tinha um peso em cima de mim. Eu não consegui falar. Parecia que sumiu tudo da minha cabeça, os versículos bíblicos. Sumiu. Uma porta fechada. E eu pensei, meu Deus, mas eu estou sentindo uma porta aberta aqui nesta manhã. A porta da palavra está aberta. Eu tinha muitas mensagens para falar aqui nessa noite. Muitas mensagens para falar. Está aqui, ó, tudo aqui, ó, os esboços. Escrito. Mas veio ao meu coração essa aqui, que eu vou falar daqui a pouco para os irmãos. Mas hoje nós vemos uma crise no Brasil. Uma crise de ensino. Uma crise de ensino apostólico. É tanto ensino falso por aí, meus irmãos. A internet está bombardeando os crentes com falsos ensinos, com falsas doutrinas, autoajuda, eu não estou, é triunfalismo, prosperidade, massagem de ego. Agora tem até um mentor empresarial, não sei se vocês já viram, tem agora, tem um pastor que trocou o nome, não é mais pastor fulano, é mentor empresarial, ensinando os crentes a ficar rico. Juntai tesouro no céu e não na terra. Juntai tesouro no céu e não na terra. Não busque Jesus por interesse financeiro. Não venha na igreja por interesse financeiro ou por outro interesse. Venha na igreja, sirva a Jesus por amor ao céu, por amor ao céu, por amor à verdade, por amor à justiça. Estamos vendo uma crise.
de ensino. É um bombardeio, é tanta coisa, pastor. Os crentes ficam confusos, não sabem para onde vão. Eles ficam mudando de igreja para lá e para cá. Não tem parada. São levados por ventos de doutrinas. Porque são crianças espirituais. Não tem firmeza. É levado por qualquer coisa. Mas quem vem na escola dominical, quem participa dos estudos apostólicos, esse não é levado por vento nenhum. Ele está firme, ele sabe o que quer, ele sabe para onde está indo, ele sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, voltar aos estilos apostólicos. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. É muito show gospel. É muito show gospel, pastor. Isso aqui não é palco. Isso aqui não é palco de apresentação. O crente não é estrela. A estrela maior é Jesus. A estrela da manhã está aqui nesta manhã. Jesus é a estrela da manhã. Louvado seja o nome dele. É para ele, é por ele. Temos que parar com shows gospel. Busque a glória de Deus, não a do homem. Tem muita pessoa buscando glória humana. Tem muitas pessoas querendo ser o centro. Tem pessoas que se investem na internet para receber curtida, visualizações, para ser conhecido, para ganhar dinheiro. Convém cresça e nós diminuamos. Convém que ele cresça. Temos que voltar ao verdadeiro evangelho, onde Cristo é o centro, onde Cristo é a estrela, onde Cristo é tudo. É Ele. É Ele. Ele que morreu por nós. Foi Ele que desceu do céu. Foi Ele que pagou o maior preço. Foi Ele que foi desamparado pelo Pai, para que nós não fôssemos desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Ele foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados. Ele foi desamparado para que nós fôssemos abraçados. Ele foi desamparado para que nós tornássemos amigos de Deus. Ele foi desamparado para que nós tornássemos filhos de Deus. Ele foi desamparado porque Ele nos ama. Ele foi desamparado por amor. E Ele está aqui nesta manhã maravilhoso. Eu sinto a glória. Quem está sentindo a glória, levante a mão para cima. Glorifica a Deus. Glorifica Jesus. A Jesus. A Jesus. A Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Louvado seja o nome dEle. Há uma porta aberta aqui. Eu quero falar da África ainda. Tem muita coisa no meu coração para falar da África, mas a porta está aberta. Aleluia. O Espírito Santo está vindo ao meu coração, está trazendo ao meu coração coisas maravilhosas. O Espírito Santo está trazendo à minha mente coisas maravilhosas. Está trazendo, está trazendo. Deus está aqui, é uma glória. Há uma áurea aqui nesta manhã. Aleluia, uma áurea. Amado Deus, nesta manhã Jesus quer encher corações. Jesus quer encher corações de amor, de Espírito Santo, de graça. Há uma áurea aqui nesta manhã de glória. O Espírito paira nesse lugar. O Espírito Santo está pairando como a face das águas. O Espírito Santo está parando como a face das águas. No começo, no princípio, Ele pairava, Ele se movia sobre a face das águas. Nesta manhã Ele se move, Ele se move. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, aleluia, sinta a presença de Deus,
Sinta o gozo do Espírito Santo nessa manhã. Oh, sinta o gozo. Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos ser renovados pela graça, pelo Espírito Santo. Aleluia. Estamos ali, como eu falei, o projeto Arroz e Feijão, um projeto maravilhoso, que alimenta hoje quase 1.500 crianças diariamente. Mas não é o nosso maior projeto. Esse ano queremos chegar a 2.000 crianças, pastor. 2.000 crianças queremos chegar esse ano, se Deus permitir. Mês passado agora acrescentamos mais 80 crianças. Então já passou de 1.500 crianças. Olha bem, é diariamente o projeto. Não é um projeto que é só para bater foto, viu? Com todo respeito aqui. Não é um projeto para bater foto. Não é um projeto para impressionar. Nem para sensibilizar. Porque quem impressiona é o Espírito Santo. É Ele que convence, Ele que coloca nos corações. Mas é um projeto por amor. É um projeto por amor. Quase 1.500 crianças se alimentam diariamente. De segunda a sábado. Foi um projeto de Deus. É um projeto de Deus para os corações das crianças. É um projeto do coração de Deus para as crianças africanas. As crianças são distribuídas em várias aldeias. Umas aldeias com 100, outra com 50, outra com 80, outra com 200. Pastor Gilmar e a equipe de Gideões estiveram lá, viram? Nós temos irmãos aqui também, como a irmã Josi, a irmã Márcia, que também faz projetos sociais, o pastor Fernando também. Projeto abençoado, em que você pode investir também. Tá? Não é só o nosso projeto, tem um projeto dos irmãos também que você pode investir. Agora tem que ter cuidado para não ficar mandando dinheiro direto para lá. Vou falar aqui agora. Anda um bando de enganador por aí, meus irmãos, com todo respeito. Não estou aqui para trazer notícia ruim para vocês. Mas você se cuida na internet. Anda um bando de enganador, usando crianças para comer o seu dinheiro. Você pode estar semeando na terra do inimigo. Tem que ter cuidado. Você tem a tua igreja para enviar. Envie pela tua igreja. Passe na mão da diretoria, do departamento de missões. Se cuida. Tá? Não envie direto, porque você pode ter problema. Você pode estar semeando no terreno do inimigo. Tem que ter cuidado. Você não sabe quem está lá do outro lado. Então tem que ter cuidado. Mas o nosso projeto é um projeto que hoje está alimentando essas crianças. E além de, já faz 9 anos, vai para 10 anos agora esse projeto. Esse projeto, além de alimentar a criança com arroz e feijão, também alimenta espiritualmente. Porque as crianças têm também o ensino da palavra todos os dias. Elas, além de comer o arrozinho com feijão, que tem tirado muitas crianças da desnutrição infantil, viu? Olha bem. Um dos maiores problemas na África é a desnutrição no continente. E uma criança desnutrida, ela pega uma malária, ela pode morrer. Pega uma cólera, ela pode morrer. Está com AIDS, pode morrer. Morre mais fácil, está desnutrida. Nós temos crianças lá, pastores, que hoje já são obreiros. 9 anos atrás tinham 10 anos. Então com 19 anos já são obreiros. Já participaram da escola bíblica, já estão pregando. Já estão ensinando, que nem mestre. Sabe qual é o meu projeto? Que não é meu, é de Jesus? Enviar missionários da África para outros países. Não vai ser mais o Brasil que vai evangelizar a África. Vai ser a África que vai evangelizar os países agora. É a África que vai sair. O Brasil ainda detém a tocha missionária, viu? O Brasil tem a tocha missionária. Se encontra missionário do Brasil em qualquer lugar do mundo. É igual a Coca-Cola. Tem Coca-Cola em qualquer lugar. Até no deserto. Missionário brasileiro está em tudo quanto é canto do mundo. Você vai numa ilha deserta, lá tem um missionário brasileiro. Você vai em tudo. Por quê? Porque Deus colocou a tocha missionária na mão do brasileiro. O Brasil detém a tocha missionária. Aleluia. E essa tocha não pode apagar. Essa tocha tem que continuar.
Essa tocha tem que manter acesa. E para manter acesa tem que ter amor. E para manter acesa tem que ter renúncia. E para manter acesa tem que contribuir. Para que essa tocha continue acesa. Para que muitas almas sejam resgatadas da perdição. Para que muitas almas possam, naquele dia, participar das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A maioria dessas crianças, pastores, são crianças órfãos de pai e mãe. Viu? A maioria delas. Nós temos mais ou menos hoje umas 200 crianças desse nosso projeto Arroz e Feijão que são órfãos de pai e mãe. Né? E para muitas delas, meu pastor, tem pastor africano aqui, pastor Humberto, ele sabe que eu não estou... olha aqui, não estou querendo criar um sensacionalismo aqui, viu? Eu estou falando uma realidade. Há muita mentira, muito engano, mas eu estou falando uma realidade aqui. Existe esse problema da fome na África. Existe o problema da desnutrição na África. O povo africano é um povo carinhoso, é um povo amoroso, é um povo alegre, é um povo batalhador, mas eles lutam para sobreviver. Não é lutar para viver, é para sobreviver. Eles lutam para comer naquele dia. Claro, a maioria deles. O peixe seco e o shima, que é a comida básica lá. Nem todos têm. O projeto Arroz com Feijão, as crianças comem todo dia. Muitas comem só a metade do pratinho. Tem um pratinho de arroz e feijão, elas comem a metade, a outra metade colocam na roupinha para levar para casa. O senhor viu, né, pastor? Aí pergunta, onde vai levar? É para a mamãe, para o papá. Come só a metade. Outros juntam do chão o grãozinho de arroz que caiu e colocam no pratinho de novo. Pastor, o que é isso? Nós estamos num país privilegiado materialmente. Aqui há abundância de alimento. Aqui o crente foge da comida. Lá a comida foge do crente. É, pastor? É. Mas que maldição é essa? Não é maldição. Não é maldição. A África não é maldita. A África é bendita. Malditos são aqueles que se apoiam no dinheiro. Malditos são aqueles que têm o dinheiro como seu Deus. Malditos são aqueles que colocam o dinheiro acima de Jesus. Por ter essa necessidade grande na África hoje, na área da alimentação. Por ter esses problemas de doenças. Todos esses problemas que a África vive. É que o povo africano se entrega a Jesus com mais facilidade. Nós estamos lá, irmãos, nós estamos há quase 13 anos. Já batizamos mais de 4.000 novos irmãos. Todos os anos fizemos um batismo, 200, 300, a irmã Márcia também. Já batizamos mais de 4.000 irmãos em 13 anos. E com discipulado, viu? Não é só dar banho, não. É com discipulado, pastor. Não é só dar banho, não. Lá toma banho. Tem muita gente que só toma banho na água. Tem muita gente que não nasceu de novo ainda. É preciso nascer de novo para se batizar. É preciso nascer da água e do Espírito para depois tomar a atitude do ato simbólico que é o batismo nas águas. Então lá nós damos discipulado e batizamos. Damos discipulado e batizamos. Agora, no dia 16, vamos realizar outro batismo de mais 200 novos irmãos. Quem está contente com essa notícia boa? Quem está contente? Só quem ama as almas pode estar contente. Só quem tem chama missionária pode estar contente. Aleluia. Quem está alheio a isso, quem não tem sentimento por isso, ele fica alheio, pastor. Fica alheio. Não está preocupado com almas, não sabe o preço que Jesus pagou pelas almas. Jesus pagou um preço por almas. Jesus não morreu para resolver o problema político. Jesus não morreu para resolver o problema social. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia para resolver o problema maior da humanidade, que é o problema do pecado, que é o problema do inferno. Jesus morreu, como pregou o pastor Anilton aqui ontem, para nos tirar do inferno. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora é claro que quando você vem a Jesus, quando Ele salva a tua alma, quando você é resgatado por Jesus, aí as demais coisas são acrescentadas. Pastor, Jesus vai me deixar rico? Não. Pode ser que alguém Ele deixe, mas não é regra, são exceções. A regra no reino não é ficar rico. A regra no reino é ter o pão de cada dia e ficar contente. A regra de Deus é se contentar com o pão de cada dia e ter o céu como a sua maior riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão esperando a maior riqueza? Quantos estão esperando o céu? Louvado seja o nome dEle. Onde estiver o vosso tesouro, está o seu coração. Cuidado. Cuidado onde está o teu coração. Coloque o teu coração no céu e as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhamos também, agora esse ano, pastor, há 2 semanas atrás, nós inauguramos uma escola de alfabetização. Olhe bem para mim aqui, presta atenção. Escute, tá? São notícias maravilhosas. Tudo pela graça de Jesus, é Ele, viu? É Ele, não é o pastor Ronaldo nem a família dele. É Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor dos nossos projetos. Ele é o realizador dos nossos projetos. É Ele. Irmãos, nós estamos ali com a nossa base missionária numa região islâmica, cercado de mesquitas. A única escola que tem lá de alfabetização é uma escola islâmica. E com a ajuda dos irmãos americanos, dos Estados Unidos, os irmãos brasileiros que moram lá, que estiveram nos visitando, eles, até vou citar o nome dele aqui, preciso citar o nome dele, Pastor Costa Júnior, da Igreja Batista dos Estados Unidos. Eles sentiram no coração e pediram para mim: pastor, constrói uma escola aqui. Essas crianças precisam estudar. Tem jovem que não sabe ler e não escrever ainda. Constrói uma escola. E eu disse: pastor, eu vou orar, porque eu não quero mais me envolver com tijolo nem com cimento. Eu quero tirar mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra e para evangelizar. Quando a gente se envolve com construção, a gente acaba perdendo um pouco, viu? Tem que ter cuidado, hein? Os pastores que estão aqui têm que ter cuidado. Não troque o teu tempo da oração, do jejum, do estudo da palavra por construções. É importante construção, mas faça o que o Pedro e os apóstolos disseram. Nós dedicaremos na oração e no ensino. Na oração e no ensino. Ei! É importante construções. É importante, senão eu não poderia estar aqui agora. Mas não é prioridade. A prioridade é construção desse templo. A prioridade é joelho no chão. A prioridade é evangelismo. A prioridade é intercessão. A prioridade é o jejum. A prioridade é a visita. Irmãos, nós não fomos chamados para estar atrás de uma mesa de escritório. Pastor não é chamado para estar na mesa de escritório. Com todo respeito, pastor, não estou aqui, os irmãos têm misericórdia. Não estou aqui julgando nem criticando, mas o Espírito Santo está dando. Tem muitos pastores que estão trocando as ruas. Estão trocando as ovelhas para ficar atrás de uma mesa de escritório administrando uma igreja. O pastor não é administrador de igreja. Pastor é para pastorear. É para abraçar a ovelha. É para carregar nas costas a ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, pastor, ele tem que ter amor. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Essa escola, meus irmãos, começamos faz 1 ano a construir. Já terminamos ela. Faz 2 semanas que as crianças começaram a estudar. São uma escola para 300 crianças. Da 1ª à 6ª classe. Olhe bem aqui, a maioria são crianças islâmicas. Sabe como é o nome da escola? Jesus me deu antes de eu inaugurar. Luz do mundo. Luz do mundo.
Luz do mundo na escola. Irmãos, a criança africana é bonita, pastor. As crianças africanas são lindas. Aqueles pretinhos, tudo de camisetinha verde limão, calção, bermudinha de verde, sapatinho no pé, mochilinha nas costas. Estão aprendendo a palavra. Estão aprendendo. Tem uma irmã lá, uma irmã que foi daqui, enviada pela igreja de... Uma irmã enviada pela igreja de Navegantes. A Meire. Está lá dando aula de religião para as crianças. Religião pentecostal. Religião dos apóstolos. As crianças estão crescendo também no conhecimento de Jesus. Irmão, o Islã investe muito em criança. Muito. Nós temos que sair na frente. Nós temos que sair na frente. Olha que coisa linda. Olha a criança aí. É uma parte delas. São para 300 crianças e adolescentes a escola. É uma escola maravilhosa. É um projeto de Deus. Todos os projetos de Deus têm a parte espiritual em primeiro lugar. Olhe bem. Irmãos missionários que estão aqui. Missionário não é enviado para a África para resolver o problema social lá. Mas tem que ter a parte social também. Não tem como. Você vê alguém passando fome e não fazer nada. Não tem como, irmãos. Quando o projeto é de Deus, o dinheiro corre atrás de você. Olha aqui para mim, escute. Quando o projeto é de Deus, Deus provém o cordeiro. Eu estava fugindo, irmã Márcia. Eu estava fugindo. E o pastor me ligava. Vamos fazer a escola? Você mais um pouquinho, estou orando, pastor. Vamos fazer a escola? Um dia, ele disse, já depositei, não pode dizer mais não. Quando o projeto... Pastor, não se preocupa, pastor. Os Gideões vai adotar mais missionários. E o Senhor vai aumentar o salário dos missionários. Sabe por quê? É profético isso, hein? É profético. Deus proverá o cordeiro. O Gideões está passando por uma restauração. O Gideões está passando por uma restauração. E Deus colocou homens certos de oração para ajudar nessa restauração, porque toda restauração espiritual precisa de homens de oração, homens fiéis, homens que jejuem, homens que tragam o verdadeiro evangelho, homens que sejam luz. Olhe para mim aqui, para restaurar o mundo, Deus disse, haja luz, haja luz, haja luz, olhe para mim, haja luz, haja luz. E ele começou, haja. Deus começou com luz para restaurar a vida espiritual de Israel. Lá em João capítulo 1 ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Louvado seja o nome do Senhor. Toda restauração começa com luz. Até na material. É preciso trazer à luz as coisas. O pecado precisa ser desmascarado. O pecado não pode ficar embaixo do pano. Não pode haver corrupção. Não pode haver engano. Para haver restauração é preciso tirar para fora. Limpar. Para limpar tem que ter luz. Para limpar tem que ter luz. Para limpar tem que ter Bíblia. Para limpar tem que ter oração. Para limpar tem que ter jejum. Para limpar tem que ter homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma mulher com muitas dracmas e uma se perdeu. Ela acendeu a candeia para procurar a dracma perdida. Tudo Deus começa com luz. É com luz que ele começa. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará na corrupção. Quem me segue não andará no engano. Quem me segue não andará no dia do adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma porta aberta aqui nessa manhã. Há uma porta aberta. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória. Há uma glória. Há uma glória, há uma alegria. Oh, aleluia. Pastor, por que eu estou andando aqui em cima? Sabe por que eu estou andando? Aleluia, porque o Espírito se move dentro de mim. Aleluia. Sabe quando a gente está fervoroso? A chaleira, ó, começa a balançar. Quando o crente está fervoroso, ele não para de se movimentar. Ele se movimenta fisicamente, ele se movimenta espiritualmente. Ele é ativo, ele é de oração, ele é evangelista, ele é pastor, ele é profeta. Ali porque ele está cheio de Deus. Quando a gente está cheio de Deus, meus irmãos, ele não para. O crente até chato é. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou pregando e estou falando, viu? Não, acho que não vai dar tempo de entrar na mensagem. Aleluia, há uma glória de Deus. Verdadeiramente Jesus está aqui nesse lugar. Nós estamos sentindo desde o começo aqui uma glória, uma alegria. A chama missionária está acesa. A chama missionária está acesa. Precisamos continuar com ela acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali na Tanzânia trabalhamos com a tribo Maasai. Agora uma notícia maravilhosa. Uma notícia, a melhor notícia de todas. Já foi falado aqui, mas eu quero frisar novamente aqui. Na Tanzânia nós estamos já 9 anos lá. Também trabalhamos em 3 lugares lá. Trabalhamos no centro do país, na província de Morogoro. Mas também temos lá na divisa com Quênia, num lugar chamado Namanga, no Serengeti. Temos lá 2 pastores e temos lá também 3 salas de aulas. 2 no lugar e uma no outro. Temos lá também um trabalho evangelístico na cidade de Namanga, que é um lugar terrível, é um lugar muito pesado, porque fica na fronteira dos países da Quênia e da Tanzânia. É um lugar onde há muitos animais. E lá no centro do país, na província de Morogoro, onde o rei Daúde se batizou. Viu? Olhe bem aqui. Não é porque ele é rei. Não é porque ele é rei. É uma alma igual às outras. Deus não faz acepção de pessoas. Mas é que ele se convertendo, uma porta grande se abriu. E aquele homem se converteu de verdade. Ele não podia ter tomado aquela decisão, porque ele é rei de uma tribo, numa província chamada Morogoro. É rei de uma província inteira, do estado inteiro. Ele não podia tomar aquela decisão ali, porque eles têm religiões lá no meio deles. Culturais. O animismo é a religião dos Maasai. Eles acreditam que tudo tem espírito. Eles têm os seus cultos aos demônios, os seus rituais. E o rei é o principal lá. Só que começamos a trabalhar lá, junto com o pastor que está lá, o pastor Jaque. Isso há 9 anos atrás. E fomos conquistando a confiança lá desse rei, a amizade dele, o carinho. E um dia eu falei para os irmãos que nós estávamos num culto, eu, a minha esposa e a minha filha, debaixo de um pé de árvore, muita gente. Devia ter mais ou menos umas 1000 pessoas, lá 1000 Maasais, porque onde o rei estava, é muita gente. O pastor Gilmar esteve lá, o pastor viu, né? E aquele homem ali, então, ele começou, pediu a oportunidade para falar no culto, e ele pediu para nós, em lágrimas, que nós ajudássemos a construir lá uma maternidade, um pequeno posto de saúde, ou um hospital, como ele chama. E aos olhos humanos é impossível. Por que é impossível? Porque ela não tem estrada.
São savanas, tem que andar no meio do mato, debaixo de pé de árvore. São aldeias distantes da cidade. E os recursos para fazer um posto de saúde não é fácil, pastor. Mas Deus é Deus de desafios. Deus é Deus de desafios. Ele faz projeto no deserto. Ele cria projetos no deserto onde não há nada. Onde não há nada, Deus faz seus projetos. Construiu o tabernáculo lá no deserto. Só ouro, prata, pele de texugo, madeira de acácia, púrpura, linho fino. Só coisa cara, vasos de ouro, vasos de prata, bronze. Só coisas finas. Veio tanta coisa, pastor. Deus falou a Moisés. Levou Moisés lá para o Monte Sinai. E disse: Moisés, faz tudo conforme eu te mostrei no monte. Deu o projeto lá no monte, viu? Deu o projeto no monte. Olha para mim aqui. Não quer dizer que você precisa subir no monte não, viu? Tem que ter cuidado com esse negócio de monte aí. Eu nunca fui no monte, pastor. Com todo respeito quem vá, né? Eu não preciso ir. Eu fecho a porta do meu quarto. E oro em secreto. Mas tem pessoas que vão, que gostam, amém. Cada um faz o que quer. Mas o monte que Moisés foi é simbolismo. Simboliza uma vida de oração. Monte simboliza vida de oração. E Deus deu o projeto para Moisés no monte. E disse: Moisés, faz tudo conforme eu te mostrei no monte. Eu já ordenei ao povo que te tragam linho fino, ouro, prata, pele de texugo, madeira de acácia, madeira de bronze. Enfim, eles vão trazer tudo, Moisés. Eu já ordenei. Receba de todo aquele o coração se mover voluntariamente. Olhe para mim aqui agora. Deus não se agrada quem dá gemendo, hein? Ó. Às vezes dá até por vergonha, pastor. Todo mundo está dando, dá com vergonha. Deus ama quem dá com alegria. Receba de todo aquele coração se mover voluntariamente. Voluntário, espontâneo. Ou seja, Moisés, se vier alguém bicudo, não recebe. Se vier alguém de cara feia, não recebe, Moisés. Recebe daqueles que vêm dançando, igual o africano. O africano vem trazer oferta, ele vem dançando, né? O africano vem dançando, aqui ó, vem dançando, né? O africano vem dançando, o africano vem trazer oferta, vem dançando, e coloca a oferta e sai rindo, sai aplaudindo, sai dançando, pastor. Só quem está lá sabe, só quem já foi lá sabe. Recebei de todo aquele coração se mover. Irmão, quando você dá com amor, Deus retribui com amor. Quando você dá com amor, Deus retribui com amor. Quando você dá gemendo, Deus não se agrada. Deus deu o projeto para Moisés. Deus proveu os recursos. Ele é o Jeová Jiré. Olha bem, Jeová Jiré significa Deus proverá. Deus proverá. Pastor, o que é que eu faço? Peça projeto para Deus. Não fique imitando o projeto dos outros. O camarada está fazendo lá na Bahia, aqui quer fazer igual. Não imite o projeto dos outros, peça projetos para Deus. Se Deus te der um projeto, Ele vai ser responsável pelo teu projeto. Você não vai mendigar, você não vai dever no banco, você não vai ficar devendo para agiota, você vai dormir em paz e acordar em paz. Ei, porque o projeto é de Deus. Deus não fica devendo para ninguém. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Irmãos, estava debaixo do pé de árvore. O rei começou a chorar e disse: nos ajuda a construir. E missionário, pastor Ronaldo, Deus te trouxe, tu e tua família aqui, foi o Espírito Santo. Nós estamos aqui abandonados nesse lugar. Estamos desprezados. Ninguém nos atende aqui. As nossas mulheres estão morrendo debaixo dos pés de árvore, na beira do caminho, quando vão ganhar seus filhos. Muitos aqui são pisoteados por elefantes.
Muitos aqui estão morrendo por falta de remédio, de condições. Não dá tempo de chegar ao hospital. Nos ajuda, nos socorre. E naquele mesmo momento, quando nós estávamos ali, sentindo a glória de Deus, quando aquele homem falava, eu fiz uma oração e disse: Senhor, me deixa construir. Irmão, olha aqui, tem oração que Deus vai responder na hora. Tem oração que você vai ter que jejuar até. Vai levar meses para responder. Nem sempre Deus responde na hora. E às vezes Deus nem vai responder. Mas Ele vai agir. Às vezes Deus não fala, mas Ele age. Às vezes Deus age sem falar. Deus age sem falar. Eu disse: Deus, me deixa construir. Ele falou na hora: constrói. Levou 2 anos. Nós terminamos o hospital, está terminado. Estamos construindo agora a casa dos médicos e dos enfermeiros. Sabe por quê? Porque o governo da Tanzânia, que é islâmico, viu? A presidente é islâmica, usa até a burca. Ela mandou nós construir, pediu para nós construir, que ela ia ficar responsável pelos médicos e enfermeiros. Temos 2 famílias de médicos e 2 famílias de enfermeiros da Tanzânia, que vão morar lá no meio dos animais, na savana. Preciso de uma casa, nós já estamos construindo, já estamos terminando. Já gastei $20 mil, pastor. Já estou na parte da cobertura, que são 4 casinhas, 4 kitnets, está no meio do mato, no meio dos animais. Estou na parte final agora, eu creio que Deus proverá o restante. E aquele homem, ele criou um grande amor por nós. Ele estava hospitalizado agora na capital da Tanzânia, Dar es Salaam. E lá na capital ele estava no hospital com diabetes, já fazia 20 dias. Quando ele soube que nós íamos lá com a equipe dos Gideões, ele pediu para o médico: me deixa eu ir embora, eu quero ser batizado. Eu quero que o pastor Ronaldo me batize. E o médico liberou ele. E ele foi. E marcamos lá o batismo, ele e mais 10 filhos e esposas dele. E ele tem mais de uma esposa. Tinha, né? Agora eu creio que não vai ter mais, vai ter uma só. Tá? Porque a cultura Maasai pode ter várias esposas. Mas ele já sabe que é uma só, uma costela só, viu? É uma costela para Adão, não foi 2. Ele já sabe, ele resolveu assumir esse compromisso de ser fiel. Ele sabe o que é ser crente, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensinar ele agora o que ele tem que fazer. Batizamos ele. Pastor, o senhor sabe que ele melhorou? Mandou, depois de uns dias que nós saímos de lá, mandou a notícia para nós: já estou melhor. Não preciso voltar para o hospital. Não preciso voltar para o hospital. Jesus restaurou a diabetes dele. Aleluia. A maior vitória não foi o hospital, foi o rei Daúde. O rei Daúde. E a porta se abriu naquele lugar. E o nome de Jesus está sendo glorificado naquela tribo, que tem mais de 1 milhão de Maasais no Quênia e na Tanzânia. Mais de 1 milhão de Maasais. É a tribo mais antiga da África. É a maior tribo da África hoje, que vive como primitivos. Eles ainda caçam leões, ainda bebem sangue de animais. Eles vivem primitivamente. Eles ainda fazem fogo com um pauzinho com a mão. Mas o evangelho está chegando lá. Já temos lá mais de 400, mais de 500 irmãos Maasais batizados nas águas e alguns batizados com o Espírito Santo. Já temos grupo de jovens, temos grupo de crianças, grupo de adolescentes. E temos também uma escola lá. Os irmãos já viram, não falei porque temos outra escola lá, na tribo Maasai. O senhor esteve lá na escola, as crianças uniformizadinhas, estudando. Então, é o nome de Jesus sendo glorificado. Meus irmãos, aleluia. Eu ia pregar mensagem, mas não vai dar mais tempo. Pastor, tá lá. Olha lá, o pastor Gilmar, nós estamos lá com as crianças de uniforme, na Tanzânia lá. Tá? Depois vai passar aqui no telão. Irmãos, como foi falado que a minha filha, ela foi para a África com 8 anos de idade. Está com 21. Eu vou falar. Vou falar. Ela vai casar agora. Ó, aqui ó,
O pastor Gilmar profetizou no passado que dentro de pouco tempo o esposo ia vir dela de longe. E é bem longe. O senhor profetizou, não esqueço. Profetizou mesmo, entregou a profecia. Entregou a profecia. Deus usa, Deus tem profetas ainda. Deus tem profetas ainda. Deus usa os seus profetas, vai casar agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bênção de Deus. Nunca teve namorado, viu? Nunca teve namorado. Você jovem que está aqui nessa noite, não se precipite. Não fica ficando. Não fica ficando. Tá? Quando você jovem quiser casar, coloque o joelho no chão, vai para a oração e jejum e diz: Deus, me dá uma esposa que te ame, me dá uma esposa que seja fiel a ti, ou me dá um esposo que te ame, me dá um esposo que seja fiel. Não fique aí, meus irmãos, caçando por aí. Tanto você, homem, como você, jovem, mulher, pode entrar numa fria. Deixa Deus te dar o esposo. Ele vai trazer, está demorando. Sabe por que Deus não te deu esposo ainda? Sabe por que Deus não deu esposa ainda? Porque você não está preparado. Deus não vai dar alguém preparado para alguém despreparado. Agora é profético, viu? Deus não vai dar ninguém preparado para alguém despreparado. Deus não vai dar uma pessoa trabalhadora para alguém vadio e preguiçoso. Deus não vai dar uma pessoa fiel para alguém infiel. Deus vai dar fiel para fiel, trabalhador para trabalhador, justo para justo. Deus não vai colocar uma encrenca no teu caminho. Ei, aleluia, você precisa estar preparada. Jovem que está aqui nesta manhã, é para os jovens essa mensagem. Espera no Senhor, breve, o teu esposo, a tua esposa está vindo. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor Gilmar, muito obrigado. Obrigado, pastor. Nos colocamos em pé. Eu vou pregar essa mensagem, pastor, ano que vem, se Deus permitir, ou na próxima vinda aqui. Eu ia pregar nesta manhã aqui, mas não deu tempo, pastor Eliezer. Escrevi a noite inteira, mas não deu. Eu ia pregar aqui hoje sobre as duas naturezas de Jesus, a humana e a natureza espiritual. Mas eu falei bastante de Jesus. O meu foco aqui é falar o nome dele. Jesus. Jesus, o alfa e o ômega. Jesus, o princípio e o fim. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o pão da vida. Jesus, a videira verdadeira. Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus, o bom pastor. Jesus, aquele que era e que será. Jesus, aquele que veio um dia em carne e virá um dia em glória. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui. Breve, Jesus Cristo voltará. Breve, Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite aqui primeiro. Eu quero convidar alguém aqui. Não tem como você missionário não fazer esse convite. Alguém que quer entregar a vida para Jesus. Alguém que não desceu as águas do batismo ainda, que sentiu no coração. Porque olha aqui, pastor, Deus quando salva alguém, quando Jesus salva alguém, quando o Espírito Santo entra no coração, Ele coloca também um desejo de servir. É um desejo de servir, isso aí. Pastor, eu não acredito, com todo respeito, me corrige. É verdade. Eu não acredito em alguém que se converte, que recebe o Espírito Santo, que não tem desejo de fazer nada. É verdade. Está com defeito de fábrica. Defeito de fábrica. Não tem como. Está lá o pastor Eliezer ali, ó. Toda semana sai para a rua, é pastor e presidente de uma igreja, mas sai para a rua toda semana, com cartaz lá na rodovia, falando de Jesus para todo mundo. Irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Quando alguém se entrega para Jesus de verdade, ele quer ganhar todo mundo. Ele quer ganhar a família inteira. Ele se torna até chato, pastor. O crente fica chato, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele perturba os outros. Ele perturba aqueles que estão nas trevas. Aleluia. O Elias era um perturbador de Israel. Esse perturbador está aqui. Aleluia. O crente é um perturbador. Olha aqui. Eu tenho que falar. Pastor, o mundo não pode se sentir bem no nosso meio, o mundo. Só quem é espiritual entende. Quem está na carne não vai entender. O mundo não pode se sentir bem aqui no nosso meio. O pecador que está na corrupção, ele tem que se sentir mal aqui. Ele tem que ficar triste aqui. Porque eles não vêm para a luz para que essas obras não sejam reprovadas. O corrupto tem que se sentir mal no nosso meio. Não pode se sentir bem. Agora, quando ele se arrepende, aí ele se sente bem no nosso meio. Que ele começa a enxergar a glória, a luz.
Louvado seja o nome. Mas enquanto ele estiver no pecado, nas trevas, ele vai se sentir mal com nós. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. 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 Não pense que você vai ser bem aceito por todo mundo, não. Não é porque você é crente, ao contrário. Ao contrário, não é porque você é crente que todo mundo vai te aceitar. Ao contrário, só quem vai te aceitar vai ser os humildes. Aqueles que têm coração voltado para a verdade, eles vão te aceitar. Mas os ímpios, os maus, os corruptos vão se sentir mal com a tua presença, vão se sentir mal com a tua glória, vão se sentir mal com a tua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, olhe para mim aqui, é profético. Eu tenho que falar. Eu não posso sair daqui sem falar. Ai de vós! Ai de vós, quando falarem bem de vós, porque faziam assim aos falsos profetas. Não busquem socorro no Egito. O nosso socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está aqui maravilhoso, Ele está aqui magnífico, Ele está aqui maravilhoso. Confie no Senhor, dependa do seu pastor, dependa do Senhor, dependa do seu sexo homem, dependente de Deus. Eu vi o Senhor ficou na minha casa muitos dias, 2 vezes. Eu vi o seu comportamento, eu vi a sua índole. Porque não tem como um homem de Deus ficar na casa de alguém e não ser percebido. Não, as virtudes se manifestam. Dependa de Deus, pastor. Dependa de Jesus. Ele tem muito mais para dar do que Faraó para dar. Ele tem muito mais para dar do que o mundo para dar. Ele tem muito mais para dar do que os corruptos para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Vem à frente, vem. Vem à frente, vem. Quem quer entregar a vida para Jesus? Alguém com uma chamada missionária? Alguém com uma chamada missionária? Venha correndo, é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia, vem à frente, vem correndo. Vem correndo. Alguém, algum casal, alguma criança também, com chamada missionária, vem à frente. Vem as crianças, com chamada missionária. Alguém quer ir para a África? Vem mamãe, vem. Alguém quer ir para a África? A irmã Márcia precisa lá de obreiros. A irmã Josi também precisa lá de obreiros. Vem, alguém quer ir para a África? Vem, quem quer ir para a África? Ei, esse convite fizeram para mim há 28 anos atrás. Eu estava na porta de porteiro. Viu, pastor? Esse convite aqui fizeram para mim há 28 anos atrás. Eu era porteiro. E alguém disse: alguém quer ir para a África? Eu dei um pulo, um salto lá da porta, mais ou menos 30 metros. Em 1 segundo eu já estava na frente, com o rosto no chão. Eu disse: Jesus, eu não posso. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não tenho. Jesus, eu não sou. Mas me deixa ir. O Senhor vai comigo, eu vou conseguir. Eu quero ir para a África. Quantos querem ir para a África? Outro país, outro continente asiático. Vem, continente asiático, Índia, aleluia, Tailândia, China. Vem, continente asiático. Oh, vem para a Europa também, Europa. Quantos para a Europa? Quantos? Olha, irmãos, a Europa está precisando mais que a África. A Europa está precisando. Pastor, tem que ser forte, ó. Tem que ser forte na Europa. Lá ninguém vai te abraçar. Lá você vai ter que redobrar a oração e jejum. Alguém para a Europa? Vem para. Alguém para a Oceania. Para os continentes. Vem. Alguém aqui para o Brasil mesmo. Precisa também no Nordeste, precisa também. Aleluia, pastor. Olha para mim aqui, vou encerrar já, pastor. Eu tenho que falar isso aqui agora. Vocês têm uma África aqui no Brasil.
piorada, piorada. Eu estive lá agora. Fui pregar no Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro. Numa igreja Assembleia de Deus, na cidade. E o pastor lá, muito querido, os pastores, queriam me levar para conhecer o Rio de Janeiro. Eu disse, eu quero conhecer o Complexo do Alemão. Eu quero conhecer o Complexo do Alemão. E fui lá no Complexo do Alemão. Quando eu estou entrando, pastor, não vou contar aqui, tá? Porque eu quero voltar lá. Não vou contar porque eu quero voltar lá. Eu vi lá no Complexo do Alemão muitas almas com sede de Deus, com fome de Deus, precisando de socorro urgente. Eu vi lá uma África piorada no Complexo do Alemão. Eu vi homens lá com fome de ouvir a palavra, líderes lá, que disse, pastor, pode vir fazer cruzada evangelística aqui. Nós precisamos, oh aleluia, o Brasil também precisa de você, aleluia, os complexos precisam de você, as favelas precisam de você, os becos precisam de você, os valados precisam de você, a família sendo destruídas, a casais sendo destruídos. E não há ninguém que leve o evangelho dos apóstolos, porque quando o evangelho entra, ele restaura. Quando o evangelho entra no lugar, ele restaura, pastor Eliezer. Ele levanta, ele constrói. Quando o evangelho entra no lugar, ele entra modificando, ele entra colocando por terra as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mais alguém, louvado seja o nome do Senhor, mais alguém. Aleluia, mais alguém, vem à frente. Alguém quer ser enviado, venha. Alguém quer ser enviado, venha. Olhe para mim, pode ser hoje que Deus vai escrever nos céus o teu dia, esse desejo, esta chama. Você que está em casa, ouvindo através das redes sociais. Se tem uma chamada missionária, quer entregar a vida para Jesus, é hoje, é agora, é nesse momento. Dobra os seus joelhos aí onde você está. Dobra os seus joelhos. Dobre os seus joelhos. Aí onde você está. Aleluia, lá na África, onde estão nossos irmãos assistindo agora. Eu quero deixar um abraço para eles. Lá na escola missionária, na base missionária. Lá no ITEC, na África. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas alguém venha. Alguém está doente. Fez exame, vai fazer exame, vem à frente, vem. Venha crendo, viu? Não sou eu, é a tua fé em Jesus. Se você crê, e eu crer, Ele fará um milagre hoje. Se eu crer e você não crê, não vai ter milagre. É preciso crer. Crer no Senhor Jesus. Vem à frente. Quem está doente? Quem quer receber uma cura? Alguém lá fora que está. Você quer representar alguém que está lá fora desviado? Você quer representar alguém que está lá doente no hospital? Doente na sua casa? Vem, represente. Vem à frente como se fosse a pessoa. Vem à frente. Em nome de Jesus. Vem à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a graça, receba a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Realiza a tua obra. Receba a capacitação em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus, há uma capacitação, Deus. Em nome de Jesus, capacita pelo teu Espírito Santo, homens e mulheres que estão aqui nesta manhã, para fazer a tua obra missionária. Acenda nos corações a chama missionária. Abra portas da direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh Senhor, envia, Pai. Envia ceifeiros para a tua cara. Envia ceifeiros nesta manhã. Receba nesta manhã a confirmação de Deus, a confirmação de Jesus, a confirmação da chamada em nome de Jesus. Aleluia. Os que estão doentes sejam curados agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós cremos, Deus. Receba a unção da cura agora. Pelo poder de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Toda doença saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, Pai, terrível que for, saia. Toda doença que não tem cura, saia.
saia, É o meu milagre. saia, saia, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, Aleluia. em nome daquele que morreu, mas está vivo, Oh, em nome daquele que maravilha. restou o terceiro dia, em nome daquele que é sobre Realiza todo tua nome, em nome do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, maravilha, em nome daquele que é maravilhoso, A receba graça a cura, o sobre milagre, você. em nome de Jesus, Confirma. em nome de Jesus. Confirma, Pai, em nome de Jesus.